A paz do Senhor, meus irmãos. Já começamos um vídeo falando da palavra de Deus e que vocês possam compartilhar a palavra de Deus, possa nos ajudar levando este evangelho a todos. Porque o próprio Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho é um mandamento de Cristo, porque todos devem ouvir a palavra de Deus. A mensagem de hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 1. Eu vou ler aqui o versículo de número 26. Também disse Deus: façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus um homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Muitas das vezes nós olhamos para as outras coisas que Deus criou. Mas quando a Bíblia fala que Deus criou tudo com uma palavra. Disse: haja. Haja os animais e ouve os animais. Haja as plantas e ouve as plantas. Muitos questionam por que no mundo dos animais existem brigas, existem homicídio, um animal chega a matar uns aos outros, existe homossexualismo. Mas e por que um homem não pode? Aí está a diferença. Quando a Bíblia fala, criamos um homem a nossa imagem e semelhança, é porque nós devemos ser semelhantes a Deus. E o pecado, ele nos afasta de Deus. E quando pecamos, nós deixamos de ser semelhante a Deus. Um homem, ele foi feito para ser igual a Deus, andar como Deus. Não para viver uma vida de pecado. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. Então, eis a diferença. Porque o homem, ele deve viver uma vida de santidade. Por causa que nós somos semelhantes a Deus. E quando nós pecamos, nós estamos se corrompendo contra Deus. Nós estamos realmente indo contra Deus. Porque o homem ele não foi feito para viver uma vida de pecado. Uma vida de longe de Deus. Mas o homem era perfeito. O homem era igual a Deus. O homem andava nu, né? Como disse a Bíblia, não se envergonhavam uns aos outros. O que traz a vergonha? O pecado. Você lembra quando você pecou contra Deus, que ficou com vergonha de orar? Pois é o pecado. Mas eu quero dizer uma coisa: o pecado, ele pode te afastar da oração, mas não desista de orar, porque a oração te afasta do pecado. Adão e Eva, a Bíblia vai falar que eles pecaram. Então entrou a corrupção no mundo e traz até os dias de hoje. Eu quero compartilhar aqui um versículo também que se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 59, e o versículo de número 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha o que o pecado faz. Ele nos separa de Deus. E quando estamos longe de uma pessoa, nós não temos capacidade de ouvir aquela pessoa. Por isso que muitas vezes você não consegue ouvir a Deus. Deus está falando, mas não conseguimos ouvir por cá. Por quê? Por causa do pecado. O pecado, ele nos impede de ouvir a Deus, porque estamos distantes de Deus. Ele nos faz surdo e não podemos ouvir. Então, o profeta Isaías falou: a iniquidade e o pecado causa a separação do homem a Deus. Outro versículo que eu vou compartilhar. Romanos, capítulo de número 6. Romanos,
capítulo 6, versículo de número 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O pecado, além de nos separar de Deus, ele nos leva à morte espiritual, e pode levar até a morte carnal. Por isso que tem muitos jovens morrendo, tem muitos jovens perdendo a vida por causa do pecado, se corrompem contra Deus, entram no mundo das drogas, perdem a vida. Mas só que antes de a pessoa perder a vida física, primeiro ela perde a vida espiritual. Ela morre espiritualmente. Mas só que Deus, ele tem poder para ressuscitar. Não significa que você morreu espiritualmente, que você não existe esperança. Se nós estávamos afastados de Deus, se todos nós pecaram, um dia Deus nos deu a solução. E nós devemos ter consciência que todos nós já pecamos diante de Deus. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Lembra da prostituta? Romanos capítulo 3, versículo de número 23. 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora aí é uma diferença. Romanos 6, 23 fala que todos pecaram e que todos mereciam a morte. Romanos 6, 23 fala que o salário do pecado é a morte. E Romanos 3, 23 fala todos pecaram e todos merecem morrer. Mas todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas também nós somos carentes da glória de Deus. Merecer é uma coisa, carência é outra. Versículo 24. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que nos aproxima de Deus? A graça. Se o pecado ele nos afasta, a graça, ela nos aproxima de Deus. Outro versículo, João capítulo 14, versículo de número 6. João 14 e 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta é a graça que é em Jesus Cristo. Se um dia todos nós pecaram, Deus enviou Jesus para morrer por nós. E hoje nós estamos perto de Deus. Hoje nós podemos voltar a ser semelhante a Deus. Só que nós vamos ser semelhante a Deus, perfeito a Deus, o dia que chegarmos na graça, lá na glória, os céus. Ali nós nos tornaremos perfeitos. Um dia nós perdemos essa semelhança. Nós não éramos semelhantes a Deus. Tínhamos a imagem de Deus, mas não era semelhante. Mas Jesus ele fez isso por nós. Para terminar esse vídeo, um dia nós iremos morar juntamente com Jesus. Isaías, capítulo de número 65, versículo de número 17. Se nós permanecermos na graça, está escrito assim: pois eis que criou o novo céu e a nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, e jamais não haverá memória deles. Se nós chegarmos na glória, nós vamos esquecer de tudo aqui na terra, de todo o nosso sofrimento, de todos os nossos pecados, e nós se tornaremos mais semelhante a Deus. Deixa um like nesse vídeo, que Deus possa abençoar a sua vida. A paz do Senhor.